O arquétipo do eremita nos ensina que a solidão não precisa ser um fardo, mas uma escolha. O eremita ele não se perde no isolamento, muito pelo contrário, é no isolamento que ele se encontra. Vamos falar dessa figura muito importante e que vai te mostrar que solidão é parte do caminho de todos nós. Bom, a teoria dos arquétipos desenvolvida pelo Jung na psicologia analítica explica que os arquétipos são comportamentos compartilhados por toda a humanidade, porém, cada pessoa manifesta esse arquétipo, esse comportamento, esse padrão, essa imagem de uma maneira particular. Então, apesar de todos nós, de forma inata, compartilharmos essa mesma estrutura psíquica, essas mesmas estruturas que se repetem, independente do local onde você vive, independente de onde está, se repete, ela vai se manifestar num período específico da sua vida, num momento específico da sua vida. Então, a depender de como você viveu, do que aconteceu com você, tudo isso vai influenciar na exposição desse arquétipo. E o Jung, assim como o Freud, explicou, né, alguns comportamentos humanos, trazendo a contribuição da mitologia. Freud, por exemplo, como o narcisismo, vindo do mito de Narciso, complexo de Édipo, né? O Jung trouxe também algumas figuras mitológicas para explicar como as histórias, os contos de fada, as lendas, as religiões, contam de como a humanidade compartilha esses padrões de comportamento. E talvez você esteja passando por um período em que você esteja vivendo um isolamento específico da sua vida, em que tudo parece bastante sozinho, bastante isolado, e que você se sente caminhando muito solitário. E isso pode ser o seu arquétipo do eremita, né? Um padrão, uma imagem, uma expressão da nossa psique que precisa existir em momentos muito específicos da nossa caminhada. E o eremita, ele está representado em várias figuras, a começar pela figura primordial de Jesus Cristo, que se afastou em muitos momentos para se conectar com o divino. E Jesus Cristo, em várias situações, ele simplesmente resolveu se isolar, porque ele sabia que só dessa maneira ele podia se conectar com Deus. A gente pode aqui tirar alguns trechos da própria Bíblia, como ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Depois de despedir a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Também no Getsemane, ele se retirou para orar sozinho enquanto os discípulos dormiam. Na cruz, ele expressou o ápice dessa solidão ao dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Então, essa experiência do eremita na figura representada de Cristo com uma necessidade, e não só uma necessidade de estar só, como uma imposição de alguma maneira da vida sobre nós. Então não há como escapar de estar sozinho em algum momento, nem que seja no momento da nossa morte. Temos também a figura do Buda, que deixou a vida de príncipe para buscar o caminho da iluminação. Nós temos Moisés, que ficou 40 dias no deserto antes de receber os 10 mandamentos. E o arcano do tarô também, que representa essa figura do eremita, né, que é essa figura desse senhor que está sempre com um cajado na mão, com uma lanterna iluminando e um manto. E eu quero trazer para vocês aqui, analisar cada aspecto dessa figura e como tudo isso é muito simbólico para todos nós. Então, o eremita é essa figura que está vivendo esse caminho de solidão e por isso ele precisa do seu cajado, que é esse instrumento que vai trazer apoio para esse eremita. E mais do que isso, ele vai tatear para saber aonde é que ele está pisando, porque nesse momento o eremita está vivendo um momento de escuridão, um momento em que ele não consegue ver exatamente aonde ele está e para onde esse caminho está levando, esse caminho que é desconhecido. Então ele é um desbravador, né? Ele está indo numa direção sem saber mais ou menos para onde ele está chegando. Então, com o cajado, ele consegue tatear e perceber onde eu estou pisando, quais perigos eu posso enfrentar nesse caminho que eu não consigo ver.
né? O que que eu posso fazer aqui com o que eu tenho? E aí, como não pensar na nossa própria vida, né? Quando a gente está sozinho, nesse período que a gente se sente completamente no escuro, a gente sempre pode contar com a sabedoria que vem desse espaço de solidão, e é por esse espaço de solidão que a gente busca outros caminhos que nós ainda não percorremos. Talvez se não estivéssemos sozinhos, não iríamos percorrer, não iríamos andar mais. Então a vida nos empurra muitas das vezes para andar, independente se você está vendo o que vai acontecer ou se você não está vendo. Mas daí ela sempre acaba nos dando algum instrumento, alguma coisa para que você consiga galgar até esse lugar. O cajado também normalmente é associado à figura de uma pessoa mais velha, de uma pessoa que viveu mais. Então, a nossa sabedoria, ela vem pela experiência, pelo quanto a gente experimenta, né? Afinal, se a gente fizer um comparativo, né, da nossa vida, de quanto tempo a gente já viveu até aqui e o quanto a cada ano a gente aprende tanta coisa, às vezes em pouco tempo a gente aprende tanta coisa. Imagina, né, com o trilhar da vida, quanto mais a gente anda, mais a gente tem que realmente alcançar outros lugares. Essa é a ordem natural da vida. É aquela história, se você encontra com alguém que você viu 10 anos atrás, essa pessoa tá a mesma coisa, alguma coisa tá errada, né? A gente muda, a gente precisa mudar. A vida exige isso da gente. Outro elemento é a lanterna que o eremita está carregando nas mãos e que pode simbolizar a luz da nossa consciência, que é a única coisa que pode nos trazer algum descobrimento nesse momento, né? Porque a luz ilumina e nos faz ver o que não está posto, que nós não conseguimos ver. Descobrir é justamente ver o que está encoberto. E a gente só consegue ver isso através de uma luz, que é a luz da consciência. Essa consciência precisa ser advinda de um lugar maior, de algum lugar que está para além de nós, porque nós, apenas nós mesmos, não conseguimos enxergar esse elemento que está acima de nós, né? Que é a consciência de Deus, a consciência que faz nos ver além de nós mesmos, além da nossa própria existência, além da nossa própria, além desse corpo, além da matéria, além do que está aqui e de tudo que passa. Então, no momento que a gente está sozinho, é o momento que a gente mais busca as coisas espirituais. A gente acaba se elevando para esse lugar da espiritualidade por isso, porque a gente está sozinho. Perceba que a gente sempre, e mesmo que a gente não esteja sozinho, em momentos de dor, a gente se sente sozinho, mesmo acompanhado, porque só a gente consegue sentir a nossa dor, só a gente consegue sentir na pele a nossa dor. Não há palavra, não há pessoa no mundo que consiga apaziguar, atenuar, destruir, acabar com essa dor, né? E aí você se sente completamente sozinho. É porque exatamente por isso que a gente precisa estar ali nesse lugar de solidão, de algum modo, né? Se for uma solidão literal ou não. A solidão é esse lugar de oportunidade, lugar de oportunidade para a gente buscar as coisas que não são daqui. Senão a gente só fica aqui, perdido aqui, olhando só para isso daqui. E o último elemento extremamente simbólico da imagem do eremita, desse arquétipo, é o manto, né? Porque nesse momento a gente se fecha muito, né? A gente se isola e parece que quanto mais a gente se isola, mais a gente quer se isolar. E eu ouço muito aquelas pessoas quando passam, por exemplo, por fim de relacionamento, falando assim, eu não tô com vontade, não sei o que tá acontecendo, não tô com vontade de fazer nada, não tô com vontade de sair, não tô com vontade de fazer. E é isso, né? É isso mesmo, acontece isso. E esse é o aspecto sombra, né? O aspecto ali reprimido desse arquétipo, que a gente pode querer acabar se isolando demais, né? E a gente, quando se fecha, a gente não consegue ver mais nada além da nossa própria dor, né? Do nosso próprio sofrimento. Então, temer a isso, porque não é essa a ideia do eremita, né? O eremita, ele se isola porque ele quer, por um propósito, né? E, né, mesmo que não seja uma coisa que ele escolheu, a vida acaba
nos colocando. E se a vida nos colocou nesse lugar, é porque foi necessário. É necessário que a gente faça esses movimentos mesmo, interioranos, introspectivos, para que a gente olhe para outro lugar. E aquela coisa, né, o eremita ele está indo para o caminho de uma montanha, né, e a montanha para o eremita não parece uma grande coisa. Eu acho que essa figura é uma leitura minha de que enfrentar os monstros internos, os medos internos, para o eremita é o maior desafio dele, não é escalar essa montanha, é o próprio medo de estar só. Mas o eremita, ele segue, ele está com o corpo em movimento, apesar dos medos, apesar das instabilidades, porque esse processo não é um processo estável, é um processo que traz muita instabilidade para todos nós. Há momentos que você consegue curtir aquela solidão, há momentos que você só consegue ver a dor, mas a gente sabe que a gente sempre acaba em algum lugar, e talvez um lugar onde todos os nossos medos foram em vão, não aconteceram, foram apenas nossos medos, né? Foram só eles por eles. Então, eu espero que eu tenha ajudado você a ver a solidão de uma outra perspectiva com esse arquétipo chamado arquétipo do eremita. E é esse o tipo de psicologia que eu acredito, né? Uma psicologia que vai para além da letra. Obrigada para quem assistiu até aqui, e se só uma pessoa me assistiu, esse vídeo já valeu a pena. Um beijo!